Olá, pessoal. Hoje eu vou falar do segundo sabotador mental, que é o perfeccionismo. Perfeccionista ou perfeccionismo é aquela pessoa que quer ser boa em tudo, que quer perfeição em tudo que faz. Exige de si mesmo, cobra a si mesmo e com certeza vai cobrar o outro. Porque quando você é intolerante consigo mesmo, será sempre intolerante com o outro. Eu poderia dizer que o perfeccionista, ele é primo do crítico, porque ele se autocritica. Poxa, eu podia ter tirado 10, por que eu tirei 9,5? Eu podia ter feito melhor, podia ter apresentado aquele trabalho na faculdade de outra forma, de uma forma mais clara. E ele fica assim, num estresse enorme. O perfeccionista tem muito estresse e ansiedade. Porque como ele quer dar o melhor, ser perfeito, ele fica meio que inseguro, ele fica sofrendo por antecipação. O perfeccionista sofre por antecipação, porque ele quer sempre dar o melhor. Mas lá no fundo ele sabe que não consegue. Lá no fundo ele sabe que jamais vai atingir a perfeição. E isso só vai trazer desgaste, estresse, ansiedade, frustrações, porque nunca vai conseguir atingir a perfeição. Perfeito só há um, que é Deus. O ser humano ele será imperfeito em tudo. Ele pode ser bom em alguma coisa, mas a perfeição, não existe a perfeição no ser humano. Mas isso aí é algo que eu vou falar mais pra frente. Vamos lá, existem 6 sintomas, 6 principais sintomas do perfeccionista. Primeiro sintoma é forte desejo de atingir a perfeição em tudo que faz. Eu não estou satisfeita com 9,5, eu quero 10. Segundo, autoexigência excessiva e autocrítica constante. Estou sempre me criticando, estou sempre exigindo de mim mesma. Eu lembro que no início do canal Restaurando Corações, eu costumava apagar os vídeos que eu fazia. Porque às vezes eu falava algo errado, ou eu errava a palavra, ou não conseguia me expressar com uma forma que eu queria me expressar. E eu, como perfeccionista que era, eu falava, caraca, eu não podia ter falado isso. Aí eu apagava. Como eu não sei editar o vídeo e nem cortar a parte que eu errei, eu acabava apagando todo o vídeo e refazendo. E com isso, às vezes eu refazia 4, 5 vezes para que um saísse mais ou menos. Aí quando eu me cansava de errar em todos os vídeos, porque sempre saía aquela palavrinha que não era para ter falado, que estava fora de hora, que eu trocava o plural com o singular, às vezes eu colocava a palavra no plural, depois logo em seguida na mesma frase no singular, e aquilo ali me matava. Então às vezes eu fazia 4, 5 vídeos, 6 vídeos, para um sair bom, do meu gosto, e nem saía tanto assim, mas aí eu olhava e falava, bem, tá melhor do que os outros anteriores, então vou deixar esse mesmo. Então a perfeição está aqui enquadrada no segundo item, autoexigência excessiva e autocrítica constante. Eu me lembro também uma vez, falando sobre autoexigência, que eu estava numa reunião de mulheres e alguém me fez uma pergunta, né? No campo que eu trabalhava, que eu sou professora, mas no caso professora religiosa, né? Professora religiosa, e alguém me fez uma pergunta sobre a Bíblia. Não lembro qual foi a pergunta, eu só lembro que eu errei. Isso faz muitos anos, eu só lembro que eu errei a pergunta e não era aquela resposta que a preletora queria. E ali eu fiquei super arrasada. E eu falava comigo, como pode eu errar? Eu sou professora de religião, eu dou aula na igreja, eu dou aula na escola para os adolescentes, como eu posso errar algo que eu poderia acertar, que é simples, porque às vezes a gente no nervosismo, a gente até sabe, mas não consegue expressar, ou na hora dá branco, né? Dá branco, aí você fala, caramba, eu sabia essa resposta. Como é que eu pude errar isso?
E ali a exigência, a crítica, a autocrítica, a exigência foi tão grande que eu chorei de raiva, porque eu errei, porque eu tinha que acertar aquela resposta, porque eu sou professora. Eu não poderia errar porque eu sou professora, eu não sou mais aluna. E ali eu chorei, mas chorei de raiva, chorei porque eu precisava ter acertado. Então entra aqui, ó, nos principais sintomas: autoexigência excessiva e autocrítica constante. É o primo do crítico, né? Do sabotador crítico, porque se exige tanto que acaba se criticando. O terceiro, ansiedade e estresse elevados. Ansiedade e estresse são elevados e dificuldade de lidar com erros e falhas. Foi o meu caso. Eu tive dificuldade de lidar com erro que eu errei. Naquele momento eu errei. Eu poderia até saber a resposta, mas no momento deu branco, eu dei outra resposta e errei. Então eu tive dificuldade de lidar com esse erro. Quarto, tendência a procrastinar ou evitar tarefas que possam resultar em erro ou imperfeição. Quantas vezes nós não fazemos com medo de errar? Quantas vezes não fazemos com medo que a gente não vai ser bom naquilo que quer fazer? Então evitamos fazer, a gente adia sempre o nosso sonho, adia nossos projetos, adia aquilo que a gente tanto quis fazer, mas a gente não faz porque tem medo de não sair perfeito, né? Ou seja, procrastina. Está sempre empurrando com a barriga. Quinto, preocupação excessiva com detalhes e organização. E dificuldade em delegar tarefa a outras pessoas. Sabe aquela pessoa que vê o quadro algum centímetro torto e a pessoa vai lá e... Aquele pessoa detalhista que puxa a toalha de mesa, que não gosta de deixar o copo meio torto, né? Então ele tem essa excessividade naqueles detalhes. E o sexto, rigidez e inflexibilidade em relação a padrões e expectativa. É rígido. Eu tenho um padrão, eu tenho uma expectativa e tem que ser assim. E ai de você se disser ao contrário. Eu sou rígida, eu sou inflexível. Tem que ser dessa forma. Agora, como podemos deixar a autocrítica? Ou seja, como podemos deixar de ser perfeccionista? Viu o erro que eu fiz? Se fosse há um ano atrás, eu já apagaria esse vídeo, porque eu troquei a palavra, coloquei a palavra crítica, né, como quando deveria ser perfeccionista. Então, há um ano atrás, eu apagaria para refazer esse vídeo, mas como está no final do nosso tempo, eu vou deixar assim mesmo. Como deixar de ser perfeccionista? Só tem um antídoto para todos esses sintomas, esses venenos, que envenena a nossa mente, que envenena o nosso dia a dia, que envenena o nosso potencial. E qual é esse antídoto? Permitir a imperfeição. Reconhecer que você é imperfeito, que você não vai dar conta de tudo. Um dia você ensina, outro dia você aprende. Então permita ser imperfeito. Permita errar. Permita tirar 9,5 na prova. Permita em algumas situações ser reprovado, não ser tão bom como você acha que você deveria ser. Apenas se permita ser humano. Perfeição só Deus. Só Deus é perfeito. Só Deus é top. É mais do que top. Nós somos imperfeitos. Nós somos limitados. Nós somos frágeis. Somos humanos. Então permita ser imperfeito. Quando você se permitir ser imperfeito, a sua necessidade de fazer tudo 100% vai diminuir. Você vai rir dos seus erros, você não vai chorar como eu fiz, chorar de raiva, porque eu errei. Mas você vai rir dos seus erros, você vai achar engraçado e vai saber que lá na frente você vai acertar em outros pontos. Então permita ser imperfeito. Essa é a mensagem deste dia. E outra coisa, fechando aqui o assunto, vou falar algo. Eu troquei o horário do meu trabalho, então esse vídeo vai ser lançado na segunda pela manhã. Porque agora eu não estou trabalhando mais de 8 da manhã às 5 da tarde. Ao contrário, estou trabalhando de 4 da tarde a 1 da madrugada.
Então o espaço que eu tenho vai ser pela manhã, porque à noite eu estarei no trabalho, né? Então, como eu quero aproveitar o Wi-Fi da casa, eu vou precisar postar os vídeos na segunda-feira pela manhã, por volta assim de 8 horas da manhã, ok? Fique na paz e que Deus abençoe a todos e shalom para todos.